Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo o amor do Pai pela sua vida. Aleluia. Eis aí uma nova oportunidade. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Aproveite a oportunidade para compartilhar esta live. Aproveite este momento para você compartilhar esta live, porque os planos de Deus são muito maiores do que a gente imagina para a nossa vida. Aleluia! O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Aleluia! Creia no milagre de Deus para com a tua vida. Creia em nome de Jesus. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias. Oh, aleluias. Quem vai? Quem vai? Oh, aleluias. Dos meus pais. Bendito é o nome do Senhor. Grandes são os mistérios de Deus para a tua vida, meu irmão. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Deus tem nos abençoado, nos dado a sua vitória. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Tenho certeza que, o poder de Deus estará se manifestando sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar uma palavra da parte de Deus, aos nossos corações aqui nessa noite, em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar você, a participar comigo nessa hora, em nome de Jesus, uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração ontem, e ficamos hoje nós estamos aí meditando um pouco, nessa palavra. Faltou uma questãozinha para nós estarmos terminando, e eu quero aproveitar essa oportunidade aí para nós podermos estar, terminando essa palavra aí, Ontem nos ficou aqui, a palavra de Deus, nós temos lido dentro da palavra do Senhor, e segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E eu, pela misericórdia de Deus, hoje nós já colocamos alguma coisa mais especial aí, ó. Você vai ter aí o versículo da palavra de Deus aí. Glória a Deus, Deus abençoa aí para a gente ter essa palavra prontinha aí, estarmos meditando, em nome de Jesus. Então eu gostaria de meditar com você nessa hora aí,
em nome de Jesus. Amém? O que diz aí 2 Coríntios 3,18? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós falamos ontem, dentro dessa palavra, dividimos ela em 3 partes, todos nós com o rosto desvendado, falamos sobre isso, sobre a questão da lei, que tivemos, fomos libertos, livres do véu da lei que nos cobria a verdade do Evangelho. Também falamos sobre contemplando como por um espelho a glória do Senhor, Falamos um pouco também sobre essa questão, trazendo alguns versículos da palavra de Deus. Não vou me alongar, senão os irmãos quiserem dar uma olhadinha na live de ontem. E também, hoje nós estamos aqui para falar, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós temos aí esta palavra tão poderosa da parte de Deus para nós nessa noite, falando conosco que nós somos transformados. Essa palavra transformados no original grego é metamorfo, e ela traz algumas coisas interessantes. Primeiro, mudar de forma, também transformar e, consequentemente, transfigurar. 3 condições desta palavra metamorfo. Nós encontramos muita coisa a respeito desta palavra. Até quando o anjo foi conversar com Maria a respeito do nascimento do nosso Cristo, o nosso amado e eterno Deus maravilhoso. E a palavra de Deus nos diz ali que enquanto ele conversava, ele passou para ela o nome, que seria Emanuel, Deus conosco, Deus entre os homens, Deus nos homens, para ser mais preciso, E que eu achei tremendo nisso aí, queridos, é que esta palavra conosco também faz parte, não do metamorfo, mudança de mente, uma mente mudada, mas ali é só o meta, que significa mente, ou seja, era Cristo em nós, o Pai em nós, já era o objetivo, desde a fundação do mundo, mas ali quando o anjo declara isso para Maria, já estava dizendo para ela, olha, ele habitará em vocês. É uma coisa tremenda, essa palavra, mas como nós não queremos nos alongar, eu gostaria de simplesmente fazer menção de um outro texto da palavra de Deus com você, sobre essa questão de somos transformados. O primeiro texto que eu gostaria de meditar com você fica em Romanos. Romanos, deixa eu abrir aqui, Romanos, capítulo 12, capítulo 12, Romanos 12, versículo 2. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, nós já temos aqui a palavra de Deus, vamos colocar aqui para os irmãos. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, ou este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai encontrar esse texto, você vai falar assim, pastor, eu já ouvi tantas vezes falar sobre esse texto. Realmente, a palavra transformai-vos parece dar a entender que é algo que nós precisamos fazer. É algo que depende que eu faça. Mas quando nós entendemos que é Cristo em nós, nós começamos a estudar esta palavra e aqui nada mais é do que uma permissão. Olha que algo maravilhoso se nós traduzirmos essa palavra de acordo com o original. Não vos conformeis com esse século, mas
permita-se ser renovado pela vossa mente. Permita-se. Quando a gente conhece, quando nós temos o conhecimento desta nova aliança, dessa transformação, como diz o apóstolo Paulo, né? Que nós que devemos ser transformados, contemplando no espelho a glória do Senhor, somos transformados. Ou seja, quanto mais eu olho, quanto mais eu admiro, quanto mais eu contemplo, eu cheguei a dizer, não com o desejo de receber simplesmente, mas o contemplar, não olhando para a nossa fraqueza, mas o contemplar, né, adorando ao Senhor, contemplar, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós, por toda a sua obra realizada em nosso coração, quando nós contemplamos desta forma, aleluia, né? Nós aí, o que acontece conosco? Acontece o que está escrito em Romanos, somos transformados, ou seja, nos permitimos ser transformados. Por quê? Porque a transformação, meu amado e querido irmão, como diz a própria palavra, ela não vem do exterior, ela não vem das circunstâncias, ela não vem daquilo que nós ouvimos simplesmente, que não é a verdadeira nova aliança, o novo evangelho em Cristo, cristocêntrico, uma palavra cristocêntrica. Quando nós, né, ouvimos esta palavra, somos transformados, nos permitimos. Por quê? Porque vem a renovação da nossa mente. A nossa mente começa a ser renovada. A nossa mente não cria cadeias, a nossa mente não cria porões. Querido, quando nós ouvimos a palavra da lei, nós aprisionamos desejos. Isso aqui é do céu agora que desce para o teu coração. Quando nós ouvimos a palavra da lei, nós aprisionamos, nós encaixotamos, né, os desejos, as concupiscências, mas quando nós contemplamos, aleluias, ao Senhor, quando adoramos ao Senhor, nos permitimos ser renovados, e aí os pensamentos, as concupiscências, os desejos ruins, desejos pecaminosos, começam a ser extirpados da nossa vida, não por um desejo nosso, mas pelo um desejo da nossa mente renovada. Nascemos de novo, aleluia, glorificamos ao Senhor, porque Ele é digno, porque é Ele que faz isso. Quando nós nos permitimos, temos a nossa mente transformada, temos o nosso coração renovado, recebemos de Deus algo maravilhoso para a nossa vida, glória a Deus. Deus tem algo maravilhoso para nós, querido. Nós precisamos tomar posse disso na nossa vida, não permitir que o adversário tente roubar de você, meu amado, aquilo que, né, o Espírito tem colocado. Não permita que o adversário venha trazer mazelas ao teu coração, não. Porque Deus é maravilhoso, né? Louvado seja Deus. E quando nós somos transformados, né, nos permitimos ser transformados, grande é a glória de Deus, grande é a glória que se manifesta na nossa vida. Nós vimos a glória de Deus em nossa vida, porque Ele conosco. Olha o que diz Mateus 17:2, vou colocar para você aqui. Mateus 17:2, a Bíblia diz, e foi transfigurado, é a mesma palavra, diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
Os discípulos estavam ali, Pedro, Tiago e João estavam ali contemplando, né, aquela transformação maravilhosa de Cristo. Né, estava sendo, né, transfigurado naquele momento, e eles estavam ali adorando, ou seja, a mesma palavra, né, permitindo-se, a mesma palavra que nós lemos aqui, da transformação, a mesma palavra sendo transformado, nós vemos também aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2, que Jesus foi transfigurado. Eles estavam ali contemplando a glória do Senhor. Eles viram o rosto de Jesus brilhar como a luz do sol. Coisa mais linda, maravilhosa, é assim que nós precisamos viver uma vida com Cristo. Falar: Senhor, eu quero te contemplar, eu quero te ver, Senhor, eu quero ver a tua glória. E quando nós começamos, né, a entender dia após dia o que é contemplar, contemplar a Cristo e permitir que Ele vá transformando na imagem dele. Vou encerrar dizendo para vocês aqui, como diz aqui o texto que nós lemos em 2 Coríntios, deixa eu voltar o texto aqui para os irmãos, né? 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 8, olha o que diz a palavra, versículo 18, olha o que diz a palavra de Deus. Nós colocamos aí para os irmãos: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Em quem, irmãos? Na sua própria imagem, na imagem do Senhor. Imagina bem se nós pudéssemos hoje contemplar aquilo que Pedro, Tiago e João estavam vendo, e de repente diante deles a glória, a majestade de Deus se mostrou para eles. É isso que Cristo quer para nós, não desta forma porque Ele estava ali corpo presente, mas Ele quer mostrar a glória dEle, para que nós sejamos transformados na sua própria imagem. Então, quanto mais eu contemplo quanto mais eu contemplo ao Senhor, quanto mais eu olho para o Senhor, aleluia, mais parecido com Ele eu fico. Não é só na imagem, é em todo o teu ser, irmão. Permita-se ser transformado, renove a tua mente, não você. Entenda bem, não é você que renova. Não é você que renova. Entenda isso. É Cristo na sua vida. Quanto mais você contempla Ele, mais você é mudado. E o nome do Senhor é glorificado. Amém? Glória a Deus. Entenda isso. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar. Em nome de Jesus. Diga para Ele, diga para Ele. Ore nesse momento, ore. Adore Ele. Oh Espírito de Deus. Coração queimou, eu não vou parar. Sim, Espírito de Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Não vou parar, Aleluia, Senhor, ouvir o meu oh querido Espírito de Deus. Receba a tua cura, irmão. Receba o teu milagre aí, meu irmão. Que quando você crê, Deus confirma a sua obra. Quando você crê, Deus confirma a sua obra. Aleluia. Quando você crê, Deus confirma.
conclua a sua obra, receba a cura, receba a presença, seja transformado em nome de Jesus, que o Espírito de Deus se manifeste sobre a sua vida, em nome de Jesus. Adore a Ele nesse momento. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito é Deus, bendito é o Senhor, bendito é o Pai. Aleluia. Graça e paz, queridos. Deixa queimar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Receba cura, receba Amém. milagre. Amém. Receba Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Deus é bom demais. Aleluia. Ah, Deus, tu é bom demais da conta. Vamos lá, né? Vamos para o nosso estudo. Muita coisa boa, né? É. Que papai tem pra gente, né? Nós ontem estávamos falando da igreja chegando no céu, né? E assumindo posições, né, de honra. Nós estamos com com o ouvinte aqui se manifestando. Nós estamos dando glória a Deus. Ai, ai, E nós vamos estávamos colocar aqui. falando sobre os galardões, né, que a igreja vai estar recebendo. Mas eu gostaria, né, antes de dar continuidade, né, ontem a gente até começou a falar sobre esse quadro, né, para a gente dar uma recapitulada sobre tudo que Jesus redimiu, tudo aquilo que ele comprou de volta, né? Tudo aquilo que ele pagou o preço para ter de volta. Então, nós vamos fazer um apanhado aí que ele diz para as igrejas, né? O que ele resgatou na igreja de Éfeso, né? O alimentar-se da árvore da vida, não é? Para a igreja de Esmirna, o não sofreu o dano da segunda morte, não é? Mas o que isso significa? Se nós pegarmos, irmãos, essas promessas que Jesus fez para essas igrejas, nós vamos entender que é justamente o que Adão perdeu, né? Aquilo que Adão perdeu na sua essência, né? Por ter violado aquilo que Deus tinha orientado para ele não fazer, não é? Jesus vai agora e restaura. O que Adão perdeu? Uma das primeiras coisas que Adão perdeu foi acesso à árvore da vida. A Bíblia diz que um anjo foi colocado com uma espada, né, inflamada e circundava, né, ali a árvore da vida para que Adão não entrasse ali. Se você olhar, né, nós não temos tempo para entrar em detalhes, mas você vai ver que aquele jardim, não é, ele não é no espírito, né, não era algo físico. Que a Bíblia diz, né, que criou Deus um jardim no Éden. Não diz que ele colocou o nome do jardim de Éden, né? Ele criou no Éden. Se a gente for ver aonde que Satanás estava, ele estava no Éden, né? Quando ele foi criado, né, com as suas pedras preciosas, né? Antes da sua queda, ele estava no Éden. Mas a queda, né, tirou ele de lá. E nós vamos ver que Deus, quando ele fala do jardim, ele fala justamente que criou um jardim no Éden.
não é? E colocou o homem lá. Então a gente entende que o jardim é um lugar muito íntimo, não é? É um lugar muito especial, um lugar onde Deus colocou, plantou a árvore da vida, né? E lá em Apocalipse 22, nós vamos voltar a ouvir sobre a árvore da vida, né? E aqui para a igreja de Éfeso, né, foi dito que foi dado para ela, foi prometido para ela acesso à árvore da vida, né? Então, o alimentar-se da árvore da vida. Por que o alimentar-se da árvore da vida, o que significa para a gente, irmãos? É voltar a viver eternamente. Porque imagine só, para Adão, né, agora é pecaminoso, a Bíblia diz que se ele pegasse daquele fruto, ele ia viver eternamente novamente. Então, Deus, para poupar Adão, não era nem... Mas como assim, pastor? Não foi uma punição? Irmãos, imagine Hitler pegando da árvore da vida, né? Imagine né, tantos terroristas, né, Bin Laden, outros terroristas que nós sabemos que fez atrocidades, né, contra a humanidade, vivendo eternamente. Saddam Hussein, né? Então, são ditadores, homens muito cruéis no seu tempo, né? E que, ainda bem, né, que a morte tirou eles da terra, né? Agora, imagine esses homens vivendo eternamente. Que desgraça que não ia ser para a terra, né? Então, Deus sabia que lá na frente, tanto que Adão viveu 900 anos, 920 anos, né? Que lá na frente iriam surgir homens, né, malignos, homens que precisavam mesmo morrer, né? Então, mas o interessante é que o acesso à árvore da vida foi nos dado novamente, né, através do que Jesus fez. E o mais interessante é por que hoje nós podemos ter acesso, se ainda nós estamos nessa carne pecaminosa. Não é? Porque hoje o que tem acesso à árvore da vida é o seu espírito. Né? Você vai até a árvore da vida através do seu espírito. Aliás, você está inserido na árvore da vida. Né? Que a Bíblia diz que Cristo, né, hoje simboliza essa árvore para nós. Né? Então hoje nós podemos comer. Como que você come da árvore da vida hoje ainda, nessa carne? Através do que nós vamos fazer mais no final. Né? Através do pão e do sangue, né, que nós participamos. Então, isso nos dá vida eterna, isso nos garante alimento para o nosso espírito. Então, hoje você já tem acesso. O que foi perdido em Adão já foi te restaurado através de Cristo. Né? Outra coisa que ele diz, não sofrerá dano na segunda morte, ou seja, né, a morte não é mais, não morte física nesse corpo, mas a morte eterna, separação eterna de Deus. Não é mais possível, né? Você eternamente está né, atado a Cristo, né? Ontem nós até usamos aquela ilustração do filho, né, que ele não deixa de ser filho quando ele comete algum deslize, algum erro, né? E nós não deixamos de ser filho, porque muitas das vezes, né, ainda temos fraqueza nessa carne, que para Deus ele considera como morta, porque a Bíblia diz que nós morremos em Cristo. Então, com Deus, quando ele te olha, ele te olha já morto. Não é? Ele já te olha, essa natureza carnal, já sentenciada à morte. Não é? Você, para Deus, já está morto em Cristo. Não é? E vive no Espírito. Por isso que a Bíblia diz que aquele que vive no Espírito, né, ele tem vida. Então, para nós não andarmos segundo os desejos dessa carne, né, que já morreu, para Deus já é considerada como morta. Mas o dano da segunda morte foi também, né, restituído. Não sofreu o dano, foi restituído por Cristo. Né? Outra coisa que Deus deu, né, dali o maná, nós já falamos, né, o próprio acesso à árvore da vida, o maná hoje, que é a Santa Ceia, você já tem acesso a esse maná, mas você vai ter acesso a esse maná também celestial, eternamente, né? A pedra branca, ou seja, você perdeu acesso às regiões celestiais, né? Nós perdemos como seres humanos, né? E Cristo restaurou, né, esse acesso, né, como cidadão celestial. Outra coisa, dar-lhe novo nome, ou seja, você não é mais essa velha criatura.
né? Nós temos, a nossa mente é muito finita para entender a magnitude do que aconteceu em Cristo, né? Que foi justamente o que ele nos transportou desse reino, ele nos fez morrer nesse reino e nos transportou desse império, né? Que é o império das trevas, e nos fez nascer no reino da sua luz. Ou seja, nós somos uma nova criatura, nós não somos mais. Não é essa a natureza transformada. Ela até é transformada para que você tenha uma vida, né, em paz aqui nessa terra. Mas quando Deus se relaciona com o seu espírito, ele se relaciona com um novo homem. Esse novo homem é justamente que tem acesso ao jardim, que tem acesso ao maná celestial, que tem acesso às regiões celestiais. É esse homem, né, que tem todos esses privilégios restaurados. Por que esse homem tem? Porque esse homem é Cristo. E a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo dele, né? Então, quando Deus te olha, ele te olha a Cristo, né? Quando você aceita Cristo e você coloca Cristo no seu coração, você nasce em Cristo. Por isso, o tempo todo a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, ou seja, inserido no corpo dele. Quem é esse novo homem, irmãos? É Cristo. Não é? Então, através de Cristo, ele te dá acesso às regiões celestiais, ele te dá acesso ao maná celestial, né? Ele te dá acesso. E outra coisa que foi prometida, a estrela da manhã. Não é? É óbvio que se Adão não tivesse pecado, não é? A humanidade gerando, né, eternamente os seus filhos, a terra não seria, né, não teria lugar para toda a humanidade. E com certeza nós sairíamos da Terra e habitaríamos outros planetas, né? E é isso justamente que Cristo promete para a igreja, né? Ali de Tiatira, de Pérgamo, né? Não, de Tiatira, estrela da manhã. E o que ele promete para a igreja de Tiatira? A estrela da manhã, o que significa isso? O judeu, quando ele olhava a estrela da manhã, ele estava vendo, né, um planeta, né? Se eu não me engano, é Plutão, ou um planeta que é visto, né, na alva, né, logo quando o sol nasce, ele é visto, né? E Jesus prometendo para a igreja, né, esse planeta, ou seja, né, a humanidade vai, né, voltar a se reproduzir de uma forma que a terra não vai ser suficiente. E Deus promete para a igreja agora domínio sobre essas nações, né? Nós já falamos em outras lives do privilégio que vai ser igreja, né? Ser noiva do Cordeiro, ser um só espírito com ele, né? Outra coisa que ele restaurou, né, foi as nossas vestes, ou seja, esse corpo nosso vai ser transformado, né, na sua vinda. Quando o casamento for consumado, esse corpo vai ser restaurado, né, vai deixar de ser carnal para ser corruptível, né? E receberemos o seu nome, né, o nome de Cristo como nosso noivo, né? E ele continua dizendo, né, que ele nos fez coluna no seu santuário, nos fez, gravou o seu nome nessas colunas, né? O nome de Deus, o nome do Pai, o nome do Filho, né? E isso tudo traz para nós um simbolismo muito grande, né? Nós vamos ser um com a Trindade, irmãos. Pensa só o que é isso. Que promessa que foi dada à noiva, né? Ser uma com a Trindade, ou seja, uma coluna, né, num templo. Aqui está falando do templo da habitação de Deus. Deus escolheu, né, habitar através de Cristo, né, através da igreja, que é Cristo unido à igreja, né, fazer deste corpo, deste homem espiritual, dessa nova criatura, né, a morada de Deus. E nós seremos um só, irmãos. Por isso que eu quis refletir sobre esse quadro, né? Que nós seremos um só com Cristo, não é? E ali é a plenitude, nós seremos a plenitude da divindade com Cristo. É algo que a gente não passa pela nossa cabeça, é algo que a gente não faz ideia do que vai ser isso, né? E a Bíblia diz que nós seremos a habitação de Deus, e Deus irá governar sobre a terra, governar sobre as nações através da igreja, né? Através de Cristo como cabeça.
É algo que não passa pela nossa mente, a grandiosidade do que isso vai ser, né? E ele, no final, ele promete para a igreja de Laodiceia, né? Sentar-se-á comigo no meu trono, ou seja, o trono de Cristo é o trono da noiva, não é? Então nós temos que ter em mente o seguinte, que antes de começar todas as coisas, né? Antes de vir a ira do diabo contra os filhos mornos, né? Aqueles que não vão subir no arrebatamento, antes de vir essa ira, né, a igreja, a noiva de Cristo, vai ser tirada da terra, porque justamente, né, as bodas do Cordeiro vai estar acontecendo. Não é? E essa união da igreja com Cristo, né, concretização no físico, né, físico dentro do espiritual, a gente não consegue, a nossa mente é muito finita para entender isso. Né? Isso tudo acontecendo quando nós estamos justamente relatando, né, esse ponto do Apocalipse, a igreja chegando no céu e ela sendo revestida, né, de glória juntamente com Cristo, recebendo seus galardões, ali a igreja entendendo que ela não fez nada, né, para merecer tamanha honra. Né? Por isso, irmãos, não tem como você, nessa natureza carnal, conseguir alcançar essa posição de noiva, né? Só através de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Que nova criatura é essa? É o próprio Cristo. Né? Ele ele repartiu, né, o que ele ganhou de mais precioso, que né, o domínio, né, o trono, ele repartiu com a sua noiva, né, a sua escolhida. E a sua escolhida, quando chega no trono de Deus, né, ela é ali revestida de glória e ela repassa essa glória para Cristo, porque dela mesma, não é, ela recebeu um presente. Aí, como ela corresponde a esse presente, né, isso vai gerar galardão. E esses galardões, eles vão nos dar posições, né, diante do trono de Deus. Essas posições serão para que nós venhamos a executar o juízo de Deus sobre a terra. Esse juízo nada mais é do que uma limpeza, uma faxina na terra. Não é? Essa terra que hoje está tão depravada, deformada. Não é? O inquilino dela, o poceiro dela, que é Satanás, né? Ele manchou essa terra, né, com a presença dele. Ele denegriu, né, tudo que de precioso que existia nessa terra, ele fez questão de destruir, né? Porque eu vejo Satanás como um inquilino, né, um intruso, que ele se apossou, em algum momento Adão deu, né, a posse para ele, mas ele não é dono. Né? E Cristo comprou o direito de ter essa terra de volta. Né? Mas a igreja, juntamente com Cristo, agora a noiva do Cordeiro, vai limpar essa propriedade, que é a terra. Então, o juízo de Deus, a justiça de Deus, nada mais é do que uma limpeza, né? Através do fogo, com certeza, mas foi necessário, vai ser necessário, né, ser dessa forma. Vamos dar sequência, então, para a gente entender o que vai estar chegando no céu, né? O que vai estar acontecendo no céu. Quando nós chegarmos lá diante do trono de Deus, né, nessa maravilha de esperança, né, que é estar juntamente com Ele, né, juntinho dele. Né? A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem, né? Vem, Senhor Jesus. Como já dissemos em lives anteriores, o temor que às vezes temos do Apocalipse, né, ou da vinda de Jesus, é sinal que a gente não entendeu a forma como isso vai acontecer, né? Ou seja, nós iremos receber essa dádiva pelo crer, né? Só vai ser nos dada essa posição através da fé. Não existe outro meio de você chegar lá, né? Não é por causa do seu bom comportamento. O seu bom comportamento te ajuda muito nessa natureza carnal, mas a Bíblia diz, né? Jesus disse para Nicodemos, né? Para que você veja o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Né? É esse processo que eu te falei, morrer nessa carne e nascer em Cristo. É a única forma de você conseguir alcançar lá. Né? E isso só é feito por fé. É crer que é possível. Né? Mesmo quando você olha as suas fraquezas, a sua incapacidade, né? Você crê. Por que você crê? Porque Deus disse na sua palavra. Não é? Deus disse, né? Hebreus, nós cansamos de dizer aqui, né? Vamos dizer sempre. Deus diz na sua palavra, né? Que aquele que cresce no seu filho,
não se lembraria mais dos seus pecados. Então, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra, não é? Nós cremos, né, e nos firmamos nisso. Isso nos dá confiança, isso nos dá segurança, isso nos tira o medo, não é? O medo que Adão teve lá no jardim nos é tirado por essa palavra que Deus disse, né, através da nova aliança, né? E é só por essa fé é que nós alcançamos essa tão preciosa graça, né? Agora, para a igreja de Filadélfia, olha como que foi dito, né? O que vencer será vestido de vestes brancas. Essas vestes brancas é justamente, né, essas vestes sacerdotais, né? Essas vestes é o vestido da noiva, né? Vai ser dado para a noiva esse corpo glorioso, né? Esse veículo para a execução desse juízo juntamente com Cristo. Vamos lá. Salmo 149 vai dizer que, né, que essa honra, né, fazer justiça, julgar, né, as nações, essa honra será dada aos santos. Que santos são esses? A igreja, né, que subir no arrebatamento, né? Vamos ver o próximo quadro. Olha só, Apocalipse 15, 5, dizendo assim: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Lembra que eu falei com vocês em lives anteriores, sobre o casamento do cordeiro com a noiva? O que acontecia com o judeu quando ele se casava, né? Ele contraía, ele tinha uma câmara nupcial, ele entrava para dentro dessa câmara, vamos supor, os grandes reis, né? Os homens muito ricos, né? Ele fabricava, né? Ele construía uma câmara nupcial, ou seja, né, enquanto a festa estava acontecendo, ele entrava com a sua noiva para dentro dessa câmara e consumava o casamento, né? Então a noiva dava uma prova de que era virgem e então ele saiu ali para festejar as bodas, né? As bodas do casamento, né? As bodas do cordeiro, né? Que eu e você vamos festejar junto com o nosso noivo. Mas quando aqui fala, né, depois dessas coisas, olhei e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo, ou seja, depois dos 7 anos da ira de Deus, né, Apocalipse relata o santuário se abrindo. E quem que sai do santuário? Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, aqueles flagelos que já aconteceram, nós não falamos deles ainda, mas aqui no versículo eles já aconteceram. E saíram do santuário vestidos de linho puro resplandecente e cingidos no peito com cinta de ouro. Ou seja, quando eles, né, ali eles estavam dando prova da sua pureza, da sua né, estarem inteiramente, né, sem ruga, sem mácula, sem mancha, noiva pura, né? Por que ela é vista dessa forma? Porque ela é vista vestida de Cristo, né? E quando ela é vista vestida de Cristo, ela é vista dessa forma, linho puro e resplandecente. Nós já vimos que o linho era as vestes do sacerdote. O sacerdote não podia vestir lã, não é? Porque a lã fazia ele suar. E hoje Deus o tempo todo ele te chama a entrar no descanso. Não é? Ele te chama a sentar com ele nas regiões celestiais. O assentar significa descansar. Está tudo consumado. Quando você se posiciona em crer, não é? Que está tudo consumado e que você está em Cristo por fé, não é? Você é vestido com essa veste, não é? E isso vai te dar posições diante da câmara nupcial, né? E agora esses 7 anos é visto dessa forma, não é? Saindo da câmara, né? E essas vestes, né, é dita que é dado à noiva, ó, Apocalipse 19, 7. E a esposa, né, se ataviou do quê? Vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, né? Que são os atos de justiça. Que atos de justiça são esses, irmãos? Não é? Com certeza, tudo aquilo que você fizer, não é, de bom, né, amável, porque o mandamento da aliança, da nova aliança é o amor, né? Então tudo que você fizer de atos de justiça vai contribuir, não vai te salvar, mas vai te contribuir para o seu galardão. Então a Bíblia diz que até um copo d'água, né, que nós dermos em um dos seus pequeninos, isso irá nos gerar galardão, não é? Então são os atos de justiça aqui da noiva. Mas vamos prosseguir.
Os anjos criados são espíritos ministradores em favor dos santos, mas somente os santos são administradores de Deus no processo da pregação do evangelho, né? E julgamento do mundo, ou seja, essa honra foi dada aos santos, porque nós temos testemunho para dar. Os anjos, não é? Eles não podem pregar o evangelho porque eles não têm testemunho. Por isso que você, quando aceita Cristo, continua na terra. Ele podia te levar para o céu, né? Mas ele te deixa aqui para você dar testemunho, né? Quando chegamos no céu, não veremos, né, Leão, aqui voltando a falar, né, dos 4 animais, né? Aqui nós retomamos lá os 4 animais, né? Mas nós veremos, né, aquela semelhança simbolizando, né, um galardão que ele recebeu. Nós vamos voltar porque nós já falamos ontem, né? Esse aí é porque na hora de posicionar nós... Vamos lá, isso aí nós já falamos ontem. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Na hora que você foi fazer aquela troca, deve ter misturado, né? Agora nós vamos entrar no capítulo 5, né? E ali nós vamos ver, né, o livro selado e o cordeiro. Que livro selado é esse, irmãos? A Bíblia vai dizer, vamos ver se o próximo quadro está falando, que Deus está sentado no seu trono, não é? E ele tem um livro selado na mão. Ou seja, o que acontece com a igreja quando ela chegar no céu? Não é? Ela vai receber posse da terra junto com Cristo. Não é? Esse livro selado é a escritura da terra, porque Cristo pagou o preço para ter de volta. Não é? Por que Cristo pagou o preço? Né? Quando se perdia uma propriedade, um judeu se perdia a propriedade, um parente próximo dele podia resgatar essa propriedade, ou seja, ele pagava o preço por ela, não é? E panhava aquela propriedade de volta, né? E o posseiro, quem tivesse de posse, era obrigado a entregar aquela propriedade. Às vezes, quem estava de posse dela resistia, né? E não queria devolver aquela terra. Então, aquela pessoa que tinha o direito, né, aquele redentor, que tinha o direito sobre aquela propriedade, né, ele expulsava aquele, né, posseiro. É isso que vai acontecer conosco, né? Quando nós chegarmos no céu, o presente do noivo e da noiva é a terra, né? Tá na mão de Deus a escritura, né? Ele tem uma escritura, fala, eu tenho um imóvel, não é? E agora eu estou te entregando esse imóvel nas suas mãos. E só quem podia abrir, né, essa escritura era quem pagou o preço para ter lá de volta. Então nós vamos ver que é justamente esse relato no capítulo 5, né? Coisa linda, né? Maravilha aí. Só som. Uhum. É porque meu som tinha caído. Deixa eu só voltar aqui. Vamos ver. Né? Na mão direita daquele que estava sentado no trono, né? Eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Então ali, né, escrito dos 2 lados, ou seja, do lado de fora eram as testemunhas, né? Que sabiam que aquela terra podia, aquele posseiro, aquele redentor podia, né, pegar aquela escritura. E os selos, né, só podia abrir aquela escritura quem tivesse pago o preço por ela, né? Então nós vamos ver Jesus sendo, né, visto por João como sendo digno disso, né? Vamos lá. Já expliquei, né? Pode passar. O posseiro, né? Esse processo é conhecido como redenção. Por isso que, não é? Redimir é pagar o preço para ter de volta, né? O parente que comprava de volta, né, era chamado de redentor. Por isso Jesus é chamado nosso redentor, porque ele comprou de volta. Ele nos comprou 2 vezes, né? Você já até fez uma ilustração, né? Ele nos comprou 2 vezes. Verdade. E a terra também, porque era, né, de Deus. Deus deu para Adão, né? Adão perdeu. Deus comprou a terra de volta com o sangue do seu filho, né? Então vamos para o próximo quadro. Acho que eu já expliquei tudo isso aí. O rolo cerado era entregue, né?
já explicou esse? Lê. O rolo selado era entregue, né, ao proprietário de origem ou aos seus herdeiros, né? E no caso, Jesus é o herdeiro, né, junto com a noiva. E ele quebrava, né, os selos, né, quando ele achasse conveniente, né? Aqui nós já explicamos, né, uma transação parecida com essa está em Jeremias 32, de 6 a 15, não é? Se você quiser entender melhor como funciona a redenção. Então, vamos passar. Portanto, a redenção é restauração mediante um preço, né? Jesus pagou o preço para isso, de tudo quanto foi perdido por causa do pecado. O homem perdeu a sua alma, né? A conversão é a redenção da alma. O homem perdeu o seu corpo, a ressurreição será a redenção do corpo. O homem perdeu a terra, a segunda vinda de Jesus será a redenção da terra, né? Então aqui Jesus pagando o preço para ter tudo de volta, né? A alma, né? O corpo, né? E a terra que foi perdida por Adão. É muita bênção, né? Meu Deus do céu, coisa linda, hein? Muita bênção que nos espera, né? Verdade. Vamos lá. Apocalipse 5:2, né? Diz assim: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, né? E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, né? No 5. Porque João começa a chorar, achando que não tinha ninguém que pudesse abrir, né? Aí um anjo disse para ele: eis aqui o leão da tribo de Judá. Lembra que eu falei que nós não vamos chegar no céu e ver um leão? Né, mas é um símbolo, né, da linhagem real, ou seja, ele é herdeiro dessa terra, né? Ele é o verdadeiro herdeiro, né? E como essa terra foi perdida para Satanás, ele comprou, né, o direito de ter de volta essa propriedade, né? Então Jesus é aquele que vai abrir os 7 selos, né? É por isso a importância, né, tão grande dos judeus na questão da linhagem. Sim. Quando a gente vê ali a genealogia, né, explicando a genealogia de Jesus, as gerações, talvez a gente, né, muitas pessoas leem aquilo e não dão tanto valor, né? Mas ali realmente é algo muito importante, né, mostrando ali a linhagem de Cristo. Oh, meu Deus, a minha esposa está meio assustada ali com frio, esfriou bastante. E é bom fechar mesmo, que os pernilongos não fazerem a festa. Então vamos ver como é que vai estar ocorrendo, né? Aqui no céu, agora Jesus abrindo, né? Ele vai pegar essa escritura, né, das mãos do Pai e vai desatar os seus selos, né? Outra coisa, irmãos, nós vamos falar com mais detalhes sobre mais à frente, né? Isso. Em outras lives, sobre essa, né, descendência de Davi. Porque nós temos que entender o seguinte, né? Uma das maiores blasfêmias que Satanás vai dizer, né, e que o anticristo vai dizer, é que Jesus, na verdade, morreu, ressuscitou, mas continuou humano, né? Continuou aqui na Terra. E ele gerou filhos, né? Isso dizendo o anticristo. E que ele vem da linhagem de Jesus. Porque, do contrário, né, os judeus não aceitariam ele como Messias. Então, ele vai ter que vir se fingindo da linhagem de Davi. Não é? E nós vamos depois descobrir que já tem até uma rainha, né, que já requereu para si ser descendente do rei Davi. Nossa, né? Pensa bem. Ô, Jesus. 55? Oi? Mas nós vamos encerrar por aqui, vamos deixar isso aqui já tem pra 55, amanhã, né? Para a gente estar falando agora correndo. Jesus abrindo esses selos, né? Como que vai funcionar? O que vai acontecer com cada selo desse que é aberto? Cada selo desse, né, vai se aproximando, né? Cada selo que vai sendo aberto vai se aproximando a retomada da terra, né? E esses selos também vão funcionar como uma ajuda, né? Não poupar da morte, mas ajudar aqueles que não subiram no arrebatamento de não negarem a Cristo, porque vai estar sendo dito justamente nesse período,
né? A igreja saiu da terra. Isso tudo está acontecendo no céu. Depois nós vamos olhar do lado do ponto de vista terreno, do que vai estar acontecendo na terra. Não é? Lá no capítulo 13, né? Quando fala que surge a besta. Então, a besta surge logo assim que a igreja sai da terra. Né? Mas como João ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Para ele foi relatado em tempos diferentes. Primeiro ele está relatando o que ele está vendo no céu, com a igreja chegando no céu. Né? E esses acontecimentos no céu vão ter um efeito na terra. Né? Então esses selos vão provocar algo sobre a terra. Ainda nós vamos estar falando sobre isso amanhã. Né? Mesmo horário, 22 horas, se você acompanhou até hoje. Né? Amanhã nós vamos estar falando o que vai acontecer com a abertura desses selos. Né? Agora nós vamos participar do que Deus já nos deu como direito, né? Acesso à árvore da vida, ao maná celestial, né? Que é o corpo e o sangue dele, né? Que nos alimenta espiritualmente, né? Alimenta o nosso espírito, não é? Nos mantém em comunhão com ele, nos mantém, né, ligado a ele, né? É o que nos liga a ele, né? É verdade, meu amor. Pega aí que vamos realizar a Santa Ceia. Oh, Jesus, nós vamos orar, queridos. Né? Nós temos aqui o cálice, temos aqui, né, pão. E nós vamos, né, adorar a Deus nesse momento. Amém? Então eu convido você que tem aí também, né, junto com você, tem com você o pão, né? Então, não pode deixar, que agora já voltou aqui. Ele fica de pirraça comigo aqui, não querendo funcionar, mas nós estamos aqui, né, lutando com ele. Ai, ai, ai. Queridos, vamos orar? Em nome de Jesus, vamos ser abençoados para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos entregando a Ti, ó Pai, declarando a vitória, Senhor meu Deus, de uma forma poderosa, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Ó Senhor, a cada momento que nós aprendemos mais e que ouvimos mais da Tua palavra, e de que tudo aquilo que está preparado para a Tua igreja, para o Teu povo, Senhor, aqueles que irão viver junto contigo, no Teu reino, Senhor, mais nos alegramos, mais, Senhor, meu Deus, o nosso coração, ó Deus, ó Pai, está ligado a Ti, Senhor. Por isso eu glorifico ao Senhor, ó Deus, por ter nos dado essa grande oportunidade de participar do Teu corpo, do Teu sangue, para glorificar o Teu nome. Assim nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem, né, aí o teu pão, o teu cálice, participe nesse momento conosco, em nome de Jesus. Amém? Diga pra ele, onde as coisas de lugar eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Onde as coisas eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos,
Estaremos juntos amanhã, às 22 horas, para agradecermos a Deus mais uma vez, contemplarmos a Deus mais uma vez, aprendermos de Deus mais uma vez, né? Louvamos ao Senhor pela sua vida. E uma coisa que eu gostaria de te fazer hoje é te abençoar, dizendo que a graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito sejam com você e com toda a sua família, crendo. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe e te dê uma ótima semana, próspera, segura, tranquila na presença do Pai. Amém? Até amanhã, às 22 horas. Beijo. Deus abençoe. Fica com Deus. Beijo. Só isso. Só. Já falei muito. Beijão no coração de vocês. Fica com Deus.